Muito bom dia a todos. Meu nome é Cláudio Pedrosa Nunes. Eu gostaria de agradecer a iniciativa da comissão organizadora deste quarto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, História, Historiografia e Memória, pela realização do evento e dizer da minha satisfação de estar aqui fazendo essa comunicação. O tema da minha comunicação é Jurisdição Judicial na Doutrina de Tomás de Aquino. É uma pesquisa que venho fazendo há algum tempo e na atualidade a nível de pós-doutorado na Universidade de Grenoble, França. Então já é objeto de estudo já há algum tempo. E a ideia central dessa minha pesquisa é vislumbrar em Tomás de Aquino o embrião de uma teoria geral do processo judicial, já na Idade Média escolástica. Porque, na verdade, quando Tomás de Aquino tratou na Suma Teológica do direito e da justiça, fez menção também ao trabalho dos juízes. E nessas considerações de Tomás de Aquino, acabou por fazer crítica aos tribunais da Inquisição. A partir daí é que eu entendo que, a partir da questão 60, da segunda parte da Suma Teológica, Tomás de Aquino acabou vislumbrando, idealizando uma teoria geral do processo judicial naquela época. Teoria esta que, afortunadamente, se projeta com grande utilidade até os dias de hoje. Basta mencionar aqui alguns princípios processuais muito atuais no mundo ocidental, especialmente no Brasil, que é o princípio do indúbio pro réu, o princípio de que toda acusação deve ser formal e escrita, o de que em todo processo deve haver partes, que possam defender-se arguindo seu direito, o seu pretenso direito, de modo que essa doutrina de Tomás de Aquino, da jurisdição judicial, se era voltada inicialmente a combater alguns excessos dos tribunais da Inquisição, também acabou por idealizar, conceber até uma teoria geral do processo judicial. A primeira consideração a respeito dessa teoria de Tomás de Aquino é a que consta na questão 60 da Suma Teológica, que diz respeito exatamente à vedação, a proibição de que clérigos, padres, religiosos assumam o ministério do julgar, a posição de julgadores, de juízes. Segundo Tomás de Aquino, essa missão de juízes, de julgamento, compete fundamentalmente a agentes públicos, agentes que sejam devidamente preparados para o ministério do julgar. E essa missão não é destinada, não é conveniente, pelo menos, aos clérigos, porque estes são preparados para o ministério do altar. De modo que, já aí, Tomás de Aquino pontua que os julgamentos da Inquisição, que tenham sido conduzidos por clérigos, por religiosos, já merece correção. E, consequentemente, todo julgamento que seja assim realizado por clérigos, obviamente que não ostenta a devida precisão, o devido merecimento.
Também Tomás de Aquino, a partir da questão 60, da segunda parte da Suma Teológica, menciona que toda acusação deve ser formal. Deve ser formal no sentido de que deve ter um acusador devidamente identificado e deve ser escrita. Não se pode fazer a acusação por mera presunção ou de forma oculta, exatamente porque em todo julgamento há de haver uma parte, não é? Que acusa outra de algum tipo de delito. Desse modo, não é? Aquelas acusações que são feitas sem a identificação da parte e sem a devida escrituração não é confiável. Desse modo, Tomás de Aquino idealizou, concebeu o que hoje nós entendemos por competência, né, dos órgãos de acusação, designadamente o Ministério Público, para fazer uma acusação, não é, escrita, devidamente fundamentada e com o Ministério Público posicionando-se como parte. Também Tomás de Aquino sugere, para não dizer determina, que todo acusado tem o direito de defesa. E não só no sentido de que ele deve ser ouvido, mas no sentido de que tem um defensor, de que ele tenha um advogado que possa, de forma técnica, de forma hábil, exatamente a fazer a sua defesa. Aqui nós temos, então, uma concepção muito bem construída por Tomás de Aquino a respeito da acusação e a respeito de quem deve julgar. Também Tomás de Aquino enveredou em relação ao julgamento propriamente dito, o que eu chamo aqui no meu trabalho de axiologia do julgamento. Todo julgamento deve ser proferido, além de juiz competente, proferido por um juiz competente, deve ser proferido com inclinação para o justo e para a virtude da prudência, justiça e prudência. De modo que não se pode, não é, aceitar que seja juiz alguém que tenha algum tipo de mácula na sua reputação e também que não tenha inclinação, não tenha vontade deliberada de promover o que é correto, o que é justo, concebendo-se a justiça, obviamente, como a virtude, não é, contínua, a vontade voltada a dar a cada um o que é seu, na medida dos seus méritos e deméritos. Nesse quadro, não é, Tomás de Aquino veda os juízes que tenham, repito, mácula na sua reputação e, ao mesmo tempo, seja declaradamente inimigo, ou pelo menos tem algum tipo de resistência em relação àquelas pessoas, aquelas causas e, obviamente, às partes a quem tem algum tipo de resistência. Então, é o primeiro aspecto a ser considerado em relação à axiologia do julgamento. O julgamento deve ser conduzido pela lei, deve ser conduzido de modo a observar-se os preceitos de lei e, principalmente, repito, os princípios de justiça. Ou seja, o juiz não pode julgar com base na sua impressão pessoal, na sua ideia pré-concebida ou pré-conceituada a respeito de determinada parte. Não pode haver a chamada acepção de pessoas, ou seja, julgar-se de acordo com a condição da pessoa ou proximidade do juiz
com aquela pessoa. Então, o julgamento deve ser baseado na norma, principalmente nas normas que se extraem do direito natural, não é? E subsidiariamente do direito positivo, quando o direito positivo está de acordo com o direito natural. Já que, segundo Tomás de Aquino, toda lei positiva, consequentemente o direito positivo, como hoje concebemos, estiver em dissonância com os princípios do direito natural, não é lei. Não figura propriamente como lei ou como direito, e sim como corrupção da lei. De modo, então, que primeiro devem-se homenagear os princípios de direito natural e as leis escritas, né, o direito positivo, que seja alinhado com os princípios do direito natural. Também Tomás de Aquino fez referência à questão da prova testemunhal, né? O falso testemunho, obviamente, que foi considerado por Tomás de Aquino para refutar, não é? Exatamente esse meio de prova testemunhal que tenha sido que tenha prestado um depoimento falso, não é? Dizendo que o juiz deve, de uma forma bem sugestiva, deve desconsiderar esse tipo de prova. E aqui vai a minha ideia, o que eu penso, o meu pensar a respeito da prova testemunhal. Como militante na área do direito, eu vejo que nos tribunais a prova testemunhal é realmente extremamente frágil, não é? Não raro há colidência de depoimentos, não raro as testemunhas pretendem, de algum modo, manobrar para que o seu depoimento esteja alinhado com aquela alegação de uma das partes, ou seja, é uma prova efetivamente frágil, é uma prova que merece atenção redobrada, porque não obstante ela seja considerada no nosso ordenamento jurídico como prova, e é uma prova muito conhecida, muito utilizada, essa concepção de Tomás de Aquino a respeito do falso testemunho, não é? E que o juiz deve observar exatamente a coerência, o modo como a testemunha depõe, o modo como a testemunha olha para o juiz, não é? Deve considerar, deve ter atenção redobrada com esse tipo de testemunha. Testemunha não pode, obviamente, prestar um falso testemunho. O juiz mais experiente é aquele que efetivamente pode, não é, verificar se a testemunha está ou não depondo conforme a verdade que ela sabe, cujos fatos ela tenha presenciado, e isso é muito importante porque, efetivamente, em matéria de prova testemunhal, é preciso ter fazer-se, melhor dizendo, uma verificação mais acentuada, mais atenta. Então, senhores, com esses três aspectos fundamentais, não é? Juízes como agentes públicos e devidamente preparados para o julgamento, não é? Uma acusação formal e escrita, bem definida, a concepção tomista também do direito de defesa, da necessidade do direito de defesa, inclusive por meio de advogados que possam auxiliar o acusado no processo. A refutação aqueles exageros, né, dos tribunais
especialmente julgar por presunção, e a questão da prova testemunhal também não é, o que eu considero um conjunto de premissas que formam uma teoria geral do processo judicial já naquela época e que se projeta com grande maestria até os dias de hoje. Assim encerro as minhas palavras, agradeço a todos pela atenção, muito obrigado.